Quem pode participar da ceia? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Essa é uma pergunta muito importante, porque a ceia não é apenas um símbolo religioso qualquer, ela é uma ordenança do próprio Cristo, dado à igreja como memorial da sua morte, como anúncio da sua volta e como sinal de comunhão com ele e com o seu povo. Quando Jesus instituiu a ceia, ele tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Depois tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Lucas 22, 19 e 20. Ou seja, a ceia está diretamente ligada à obra de Cristo na cruz. Ela aponta para o corpo entregue e para o sangue derramado em favor dos pecadores. Por isso, a ceia do Senhor não é uma refeição comum. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 11. Ele repreende a igreja de Corinto porque muitos estavam participando da ceia de maneira irreverente, sem discernir o corpo do Senhor. E ele diz: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba no cálice." Está lá em 1 Coríntios 11, 28. Perceba que Paulo não diz: "Examine-se e se for perfeito, participe." Não é isso. A ceia não é para pessoas impecáveis. Se fosse assim, ninguém poderia participar. A ceia é para pecadores arrependidos que creem em Cristo, reconhecem sua necessidade da graça e desejam viver em comunhão com Deus e com a igreja. Então, biblicamente, quem pode participar da ceia? Primeiro, aqueles que pertencem a Cristo pela fé. A ceia é uma mesa da aliança. Ela não é simplesmente uma tradição cultural ou um ritual aberto a qualquer pessoa sem discernimento espiritual. Participar da ceia é confessar publicamente: Cristo morreu por mim e eu dependo da sua graça e pertenço a Ele. Segundo, devem participar aqueles que foram recebidos na comunhão visível da igreja. Desde o Novo Testamento, a vida cristã nunca é apresentada como algo isolado. Em Atos 2, 41 a 42, vemos que os que receberam a palavra foram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A ordem é muito significativa: fé, batismo, comunhão e partir do pão. Por isso, historicamente, a igreja sempre ligou a participação na ceia à fé em Cristo, ao batismo e à comunhão com o corpo de Cristo. Na história da igreja, isso aparece de maneira muito clara. Um dos documentos cristãos mais antigos, chamado Didaquê, provavelmente do fim do primeiro século ou início do segundo, dizia que somente os batizados em nome do Senhor deveriam participar da Eucaristia ou da ceia. Justino Mártir, no segundo século, também explicou que a ceia era dada àqueles que criam na verdade ensinada pela igreja, haviam sido batizados e procuravam viver conforme Cristo ordenou. Isso mostra que desde cedo a igreja entendia que a ceia não era uma refeição aberta de maneira indiscriminada. Ela era santa, não porque o pão e o vinho tivessem poder mágico em si mesmos, mas porque apontavam para uma realidade santa, a morte redentora de Jesus Cristo. Durante a Reforma Protestante, esse entendimento também foi preservado. Os reformadores rejeitaram abusos e superstições em torno da ceia, mas não trataram a ceia como algo banal. Calvino, por exemplo, via a ceia como um verdadeiro meio de graça na qual Cristo alimenta espiritualmente o seu povo pela fé.
Ao mesmo tempo, ele defendia que a igreja deveria cuidar da mesa do Senhor para que ela não fosse tratada com desprezo. Isso nos ajuda a evitar dois erros. O primeiro erro é transformar a ceia em prêmio para os fortes. Algumas pessoas deixam de participar porque pensam: eu falhei durante a semana, então não sou digno. Mas a verdade é que a ceia não é para quem nunca falha, é para quem reconhece que precisa de Cristo. Se há arrependimento, fé e desejo sincero de andar com Deus, a ceia é consolo, alimento e lembrança da graça. O segundo erro é participar da ceia de qualquer jeito, sem exame, sem arrependimento, sem comunhão com Cristo e sem compromisso com a igreja. Paulo chama isso de participar indignamente. Não significa ser indigno em si mesmo, porque todos nós somos indignos diante do Senhor. Significa participar de modo indigno, sem reverência, sem fé, sem discernimento, ou sem discernir o corpo do Senhor, sem considerar a seriedade da cruz de Cristo. Por isso, antes de participar da ceia, o cristão deve olhar para dentro de si, mas também deve olhar principalmente para Cristo. O autoexame bíblico não serve para nos levar ao desespero, mas para nos levar ao arrependimento e à fé. Eu devo perguntar: estou confiando em Cristo? Estou em arrependimento sincero? Estou vivendo em rebelião consciente contra Deus? Estou em comunhão com a igreja? Tenho buscado reconciliação com meus irmãos? A ceia também é um ato comunitário. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso significa que ao participar da ceia, eu não estou apenas dizendo que tenho comunhão com Cristo, também estou dizendo que tenho comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, quem deve participar da ceia do Senhor? Todo cristão verdadeiro que crê em Jesus Cristo, foi recebido na comunhão da igreja, examina-se diante de Deus, vive em arrependimento e discerne com reverência o significado da mesa do Senhor. A ceia não é uma mesa para curiosos, nem um ritual vazio, nem um prêmio para crentes perfeitos. Ela é a mesa da graça, é Cristo lembrando ao seu povo: o meu corpo foi entregue por vocês, meu sangue foi derramado por vocês. Continuem olhando para mim até que eu venha. E é por isso que a igreja deve tratar a ceia com alegria e temor. Com alegria, porque ela nos lembra que há perdão no sangue de Cristo. Com temor, porque ela nos coloca diante da cruz, e diante da cruz ninguém se aproxima com arrogância. Nós nos aproximamos com fé, arrependimento e gratidão. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, se foi edificante para você, se foi esclarecedor para você, curte o vídeo, comente, deixe seu like, compartilhe e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.